Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, hoje para a disciplina de máquinas térmicas e motores. Espero que estejam todos bem. Vamos seguindo aqui com a nossa disciplina, agora já no contexto de geradores de vapor, das caldeiras, né? Hoje na nossa aula nós vamos continuar falando um pouquinho mais delas. Nós começamos a ver as caldeiras na semana passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do processo de geração de vapor, ainda no contexto de caldeiras, obviamente. Espero que vocês estejam preparados aí, tem bastante coisa para a gente ver, bastante coisa interessante. Vem com a gente aí, tenho certeza que vai ser legal. Bora lá então para a nossa aula. Bom, nós vamos falar, como eu disse aí na nossa introdução, a respeito da geração de vapor e, consequentemente, né, nós vamos estar falando também de geração de calor, né? Está intrinsecamente ligado os conceitos aí. Mas basicamente, né, a gente tem que relembrar o seguinte: vapor é amplamente utilizado na indústria. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, inclusive de exemplos de aplicação, né, do vapor na indústria. Bom, por que é tão utilizado, né? Porque vapor pode servir para processos onde a gente precisa de um aquecimento, serve também para acionamento mecânico de alguma máquina, serve para cogeração de energia elétrica, uma das funções mais utilizadas nas indústrias de modo geral, né? Ainda mais com o custo que se consegue na venda, né? O retorno que se tem financeiro na venda de geração de energia elétrica para as concessionárias, tá certo? Então tem sido inclusive aí um dos nichos de mercado, né? Acaba se tornando um dos nichos de mercado de muitas indústrias de grande porte que montam uma central térmica para poder abastecer a sua empresa e acaba caminhando paralelamente, né? A intenção de vender o excesso daquilo que gera, né, que vai além normalmente do que aquilo que a empresa consome. Bom, o vapor d'água especificamente, né, a gente pode trabalhar com vapor de diversas substâncias, né, haja vista aí, por exemplo, os refrigeradores, né, que a gente tem nos nossos lares, nas habitações de um modo geral aí, nas mais variadas formas, seja nos refrigeradores, né, nas geladeiras, seja no ar-condicionado, ou mesmo, não é muito comum no Brasil, mas que existe muito, seja nos sistemas de calefação, né? A gente poderia ter uma infinidade de vapores sendo utilizados, de substâncias sendo utilizadas, né? Mas a gente vai ver, principalmente no contexto industrial, o vapor d'água sendo preferido amplamente para a utilização. Os principais motivos para que isso aconteça, né, tem a ver com o alto poder, o alto calor específico que a água possui, né? E isso é interessante porque a gente precisa gastar bastante energia para poder vaporizar a água e tal, mas essa energia segue com o vapor, né? E claro que existem perdas por meio do caminho, mas a gente consegue transmitir energia com grande aproveitamento, vamos assim dizer, dentro das possibilidades que a gente tem, né? Utilizando a água. Obviamente, a água está amplamente disponível no meio industrial, assim como a gente tem, principalmente no Brasil aqui, a disponibilidade de água é abundante, né? Tranquilo para a gente trabalhar, né? Todas as regiões do nosso país, em geral, tem abundância de água. E, além disso, a água ela não é tóxica, ela não vem a ser um componente que depois de utilizado vai ser um problema no descarte. A gente consegue utilizar, faz o tratamento, né, por questões ambientais e tal, mas devolve para a natureza com uma relativa facilidade, enquanto que outras substâncias, né, a gente não pode deixar exposto na natureza de qualquer forma, né? A gente seria requerido um descarte muito mais dificultoso do que com água, certo? Muito bem, a geração de vapor aí, então, ela é obtida através das unidades geradoras de vapor, né, chamadas caldeiras, ou simplesmente geradores de vapor mesmo, né, são os termos utilizados, né,
que basicamente são o quê? São trocadores de calor, como a gente já começou a ver na aula passada, onde a gente tem uma geração, a gente tem a substância líquida, no caso pensando na água, né, a água líquida sendo vaporizada, né, tendo energia térmica agregada a esse vapor através do que? Da queima de um combustível. Então eu tenho um combustível, eu queimo ele, eu formo gases dessa combustão e eu tenho energia térmica aí, que energia essa que eu agrego ao meu vapor, ao meu líquido que vai vaporizar. Então, as caldeiras, né, elas são basicamente constituídas do quê? De um vaso fechado sob pressão, né? Tal como o qual, né, como a gente vai ver na próxima aula, todo vaso de pressão, né, tem que ser fabricado e ser operado de acordo com a NR3. A gente vai ver mais especificamente sobre isso na próxima aula. Mas vale para a gente ter em mente então o seguinte: a água líquida ela é transformada em vapor ao receber calor da combustão que ocorre numa região da caldeira, né, como a gente viu também na nossa aula passada, chamada de fornalha, tá ok? Muito bem, então como que a gente vai gerar vapor, né? A gente basicamente, né, tecnicamente falando, a gente varia a entalpia da água, fornecendo calor a ela, né? Então o que é variar a entalpia? Né, é fornecer uma quantidade de energia para essa massa, né? E isso a gente consegue obter inclusive valores de entalpia, né? Dependendo do estado físico e estado termodinâmico da substância, tabelados, né? Naquela mesma tabela onde a gente obteve lá o volume específico, a gente poderia obter a entalpia também. Bom, mas nós não vamos entrar aqui no curso técnico a esse nível de detalhamento. Mas basicamente, né? Quanto mais a gente aquecer a nossa substância, mais a gente vai aumentar a sua temperatura, obviamente, e consequentemente, né, o que acontece? A densidade dessa substância tende a diminuir, né? Ou o volume específico, que é a propriedade que a gente viu na aula passada, algumas aulas para trás aí com mais detalhes, tende a aumentar, né? O que acontece? Quando eu estou agregando energia no meu líquido que vai virar vapor, quando ele já está formando vapor, se eu aumento a energia que eu forneço a essa substância, a tendência é gerar mais vapor e o seu volume vai se ampliando. Então eu vou aumentando o volume específico e em contrapartida eu vou diminuindo a densidade, né? Vai se tornando esse líquido mais leve porque ele está vaporizando. Então, à medida que a gente fornece calor ao líquido, né, suas moléculas vão adquirindo energia e conseguem vencer essas forças, né, químicas aí, forças de ligação, ligações químicas, que mantêm ela na forma líquida e vai, consequentemente, gerar vapor, né? Então, a rapidez com que isso acontece, obviamente, tem total relação, né, com a intensidade do calor que a gente fornece, com a duração desse calor que a gente fornece também, né? Como a gente sabe, a gente viu lá no começo da nossa disciplina, né, existe todo um processo para a gente ter uma vaporização. Primeiro eu tenho um calor sensível de aquecimento, né, da temperatura onde a minha água está até ela chegar na temperatura de ebulição, de vaporização, dependendo da pressão em que ela está, né, a gente sempre associa muito aos 100 graus aí, quando a gente está a pressão atmosférica, né, a nível do mar, mas a verdade é que numa caldeira a gente trabalha num vaso de pressão, né? Então as pressões serão diferentes, né, da pressão atmosférica. E obviamente, quanto maior for a pressão que eu trabalho no meu vaso, maior também vai ser a temperatura com que essa água vai passar de água líquida para vapor, tá ok? Bom, então indo no contexto do que eu acabei de falar para vocês, ó, o que determina a temperatura com que a água vai entrar em vaporização é a pureza dessa água e a pressão absoluta que está sendo exercida sobre ela. São os principais fatores que vão impor, né, a temperatura com que a água vai entrar em vaporização, como a gente pode ver nessa tela aqui. Veja, a gente falou um pouco também, né, na aula passada, que toda a água que é utilizada na caldeira não é uma água comum, ela tem que ser tratada. Caldeiras fogo tubulares têm uma exigência um pouco menor, mas em toda circunstância, toda a água que vai ser utilizada em alguma caldeira, ela é tratada. Se for numa aqua tubular,
muito maior essa exigência, né? Por quê? Porque a gente, qualquer substância que a gente tenha na água pode ser problemático na caldeira. Por quê? Então, por exemplo, se eu tiver alguns carbonatos na água, tiver alguma, o que eles chamam de dureza, né? Algum resíduo químico que é natural, sais minerais que estão na água aí. Se a gente for gerando vapor com essa água cheia de sais minerais, como são muitas toneladas de vapor por hora que são geradas numa caldeira, esses sais eles vão se depositando, né? Eles vão incrustando nos tubos da caldeira e vão diminuindo a eficiência dessa caldeira. A troca térmica se torna menos eficiente, porque eles incrustam e formam como se fosse uma camada isolante de troca térmica. Então, por isso que tem que ser tratado, né? Então, a água, aqui quando a gente fala que tanto a pureza da água quanto a pressão absoluta vão exercer função aí na temperatura com que a gente vai trabalhar para vaporizar a água, a gente praticamente entende como sendo a pressão. Por quê? Porque a água vai ser tratada e vai ser uma água pura que estará sendo utilizada para a nossa caldeira. Então, para a gente ter uma noção aí de grandeza, né, eu trouxe alguns valores aqui para a gente, ó. Então, olha lá, se a gente tem uma pressão bem baixinha, lá bem pequenininha, ó, de 0,03 mais ou menos aí, kgf por centímetro quadrado, a gente tem uma temperatura de vaporização menor do que 25 graus. Enquanto que quando a gente vem para 1 atm, né, pressão atmosférica a nível do mar, é o 100 graus Celsius, o famoso 100 graus, né, que a gente tem lá, 100 graus Celsius é a temperatura com que a água vaporiza. Isso é verdade desde que a gente esteja a 1 atmosfera. Se a gente tiver a pressões diferentes disso, os valores de temperatura de vaporização também são diferentes, ok? Então, olha lá, para a gente ter uma noção, né? Aqui eu trouxe números quebrados, porque eu peguei daquela nossa tabelinha lá, que está fornecida em megapascal, em quilopascal, e eu converti aqui para kgf por centímetro quadrado, que é a unidade que normalmente as caldeiras operam, né? A gente vai ver ou em bar ou em kgf por centímetro quadrado. A maioria das caldeiras, aí a gente vai ver as informações referentes às caldeiras normalmente nessa unidade. Então, como vocês podem ver, a gente vai ver que tem caldeiras que operam a 40, a 60, a 80, 90 kgf por centímetro quadrado de pressão, é comum. Então, só para vocês terem uma noção, né, quando a gente está gerando vapor lá na nossa caldeira, nos nossos tubulões lá, nos feixes tubulares, se eu tiver com uma caldeira lá trabalhando a 90 bar, por exemplo, né, a 90 kgf por centímetro quadrado, a gente tem uma temperatura de vaporização ali interna na casa dos 300 graus. Então, é uma temperatura bastante elevada, né? E toda essa energia sendo agregada ao nosso vapor, né? Que depois vai fazer o seu trabalho, seja um acionamento mecânico, seja um aquecimento para um cozimento, por exemplo, né? Tá ok? Bom, então, uma caldeira, é bom, esse slide aqui eu gosto sempre de deixar destacado para os alunos. Se alguém perguntar para você o que é a função de uma caldeira ou de um gerador de vapor, você tem que ter em mente o seguinte, é muito óbvio a gente falar, um gerador de vapor, a sua função é gerar vapor. É verdade, né? O próprio nome diz, está escrito inclusive. Porém, vai além disso, vai além do que simplesmente gerar vapor. Um gerador de vapor, uma caldeira, tem por função gerar uma quantidade adequada de vapor para o qual ela foi projetada. E mais do que isso, esse vapor não é só em quantidade, mas em características desejadas. Que características são essas principais? Pressão e temperatura. Não são as únicas, certo? Mas são as duas principais. Então uma caldeira ela tem que gerar vapor, né? Um gerador de vapor tem que gerar vapor, obviamente, mas numa pressão desejada, numa temperatura desejada e numa taxa, numa quantidade desejada. Exemplo, eu tenho uma caldeira numa indústria que gera 50 toneladas de vapor por hora, então a quantidade que ela gera, e esse vapor estaria a que condição? A 75 kgf por centímetro quadrado e a 450 graus Celsius. Essa é um exemplo de uma caldeira que a gente possa vir a ter, tá certo? Bom, e aí numa caldeira, pessoal, como vocês podem ver nesse esqueminha aí, a gente tem entradas e saídas, pensando em fluxo de fluidos num sistema que a gente pode chamar aí de caldeira, na nossa caldeira como um todo.
Eu vou ter como entrada a água de alimentação, aquela água tratada, vou ter o combustível que eu vou queimar e o próprio ar, que é o comburente, né, que entra junto com o combustível ali para a gente realizar a queima. E como saída, né, depois da nossa caldeira, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o vapor, que é o produto que a gente quer, e vai ter também o chamado fumo, ou os gases de combustão. Além disso, a gente pode ter eventualmente aqui, ó, é impossível não existir, né, alguns resíduos que não são desejados, mas que não estão em destaque aqui, né? Então, por exemplo, particulados que saem junto com esse fumo, né, com os gases da caldeira. A gente pode ter algum resíduo de combustível que não queimou como saída, né? O que normalmente vai voltar para ser queimado, não vai ser desperdiçado, né? Mas eventualmente sai junto aqui nos gases da caldeira. Bom, então essas entradas, elas ocorrem de que forma? A água de alimentação através de bombas, né? De água de alimentação, que normalmente é um circuito fechado, né? Então toda a água ela é reaproveitada, é obviamente que todo sistema tem algumas perdas, então a água é apenas reposta, né? Aquilo que não se reutiliza, né? Mas em geral se trabalha a gente capta a água da natureza, trata ela, utiliza e devolve para a natureza tratada novamente. Em algumas indústrias, como o caso da indústria de celulose, né? Existem alguns setores da fábrica em que a gente acaba trabalhando com um circuito completamente fechado, né? Onde você reutiliza a água depois do processo feito, você trata ela e reutiliza. Né? Em algumas outras indústrias isso não é possível, dependendo do caráter, né? Dos resíduos que a gente tem presente nessa água. Às vezes não compensa, mas enfim, são formas que se pode trabalhar. O vapor, né, com as características determinadas aí de pressão e temperatura, é gerado e destinado seja para um acionamento mecânico, seja para um cozimento, para um aquecimento, seja lá o que for, né? E os fumos, né, os gases de combustão, eles são descartados, lançados na atmosfera, né, a níveis aceitáveis em termos dos componentes que estão sendo expelidos ali, de acordo com normas regulamentares, né, e seja da CETESB, seja de algum outro órgão, CETESB no caso do estado de São Paulo, né, seja de algum outro órgão governamental que controla, né, emissões gasosas, tá ok? Então a gente tem usos para o vapor dos mais variados possíveis, desde aquecimento, né, sistemas de calefação, aquecimento doméstico, né, até acionamento mecânico, né, em algum local, em pequenas residências, não é muito comum, mas poderia ser utilizado, área rural, às vezes em algum acionamento mecânico. Para cogeração de energia elétrica, a gente tem inclusive plantas destinadas a isso, né? No Brasil, inclusive, quando a gente teve crises hídricas, são essas plantas que entram em operação, que tem um custo mais elevado do que a geração de energia elétrica a partir da água, né? Do potencial hídrico, mas na ausência do potencial hídrico é uma opção, né? E na indústria, de um modo geral, a gente pode ter na indústria têxtil, na parte de tinturaria, na indústria de alimentos, né, tanto nos processos de esterilização quanto de cozimento, na bebida, no segmento de bebidas, né, a lavagem das garrafas que são utilizadas, reutilizadas, garrafas de vidro principalmente, né, tanques onde tem os xaropes que são o ingrediente básico da bebida ali, tem que ser esterilizados também, pasteurizadores, né? Se a gente pensar, por exemplo, no leite, né, que tem que ser pasteurizado, é utilizado o vapor como forma de aquecimento para promover essa pasteurização. Na indústria de celulose e papel, aí, a obtenção, branqueamento e secagem da celulose, né? Ou do papel, tem fábricas que são integradas, outras são separadas. Na indústria madeireira, por exemplo, né, a gente vê aí às vezes toras, né, que são cortadas e são feitas lâminas a partir delas. Para conseguir fazer essas lâminas, elas têm que ser cozidas, né, aqueles painéis bonitos que a gente vê muitas vezes em
em mesas, né, com um desenho bonito e tal. É uma lâmina de madeira que foi cortada e para conseguir esse corte com precisão, essa tora precisa ser cozida, né? Para secagem das madeiras, quando a gente corta a madeira, ela está verde, eu preciso extrair o excesso de água e eu uso vapor para isso, faço um período de estufa, né, para promover essa secagem, né? Mesmo nas prensas de painéis de madeira aí, os MDF, MDP da vida aí, né, compensado, para prensar e curar a cola, a gente precisa não só de pressão, mas de temperatura, e aí a gente alcança através de vapor também, né? Indústria de vulcanização e recalchutagem, né? Estufa de secagem para pneus, enfim. Indústria metalúrgica, indústrias químicas de modo geral. Então, assim, o uso de vapor praticamente toda a indústria, da mais variada possível, aí pode estar utilizando do vapor para o seu processo industrial. Bom, pessoal, então nós vamos agora aqui ver, né, eu estava falando para vocês antes alguns exemplos de aplicação. Eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dos fluxos de energia num sistema de uma caldeira. Então, eu quero que vocês me acompanhem nesse esqueminha aqui. Eu vou utilizar aqui em tela cheia para ficar melhor a visualização e também vou utilizar aqui um marca-texto para a gente ver daquelas entradas e saídas que a gente viu aí alguns slides para trás, de substâncias ou mesmo de fluidos que entram no nosso sistema, entram na forma que entram e na forma que saem. Então, começando aqui, ó, na entrada de energia na forma de água, né? Então a gente tem a água na forma líquida sendo captada, ela chega num primeiro momento no economizador. Lembram da aula passada? O economizador, a gente viu qual que é a função dele? Ele é um trocador de calor que tem por função pegar um calor residual que a gente tem já indo para ser jogado para a atmosfera, né, na chaminé, e a gente usa esse resíduo de calor que tem nos gases, né, para fazer uma troca inicial de calor com a água de alimentação que vai entrar no tubulão, para que ela não chegue lá muito fria, né? A gente já já pega uma energia que seria jogada fora e faz um pré-aquecimento que nos faz economizar, né? Por isso o nome de economizador, né? Nos faz economizar um pouco de calor que seria necessário para vaporizar essa água, mas tem uma importante função também de aumentar essa temperatura de entrada nos tubulões para que não causasse choque térmico. Então essa água ela vai trocar calor aí no tubulão e tal, e ela vai entrar na alimentação lá, né? Então, e depois de todo o processo, né, de vaporização, ela vai sair na forma de vapor, conforme a gente pode ver aqui, ó, nesse esqueminha. Então, esse é um circuito, obviamente, simplificado do que aconteceria com a água. A entrada, desde a sua entrada, um pré-aquecimento e depois ela sendo vaporizada, né? Onde que acontece a vaporização dela propriamente dita? Nos trocadores de calor, seja na caldeira, né? Nas paredes d'água da caldeira, e no superaquecedor, né? Quando for o caso, né? De a gente querer gerar um vapor superaquecido, né? Com potencial aí de acionamento mecânico, tá ok? Então, um outro sistema que a gente pode ver, um outro fluido que a gente pode acompanhar é o ar. Então o ar ele vai ter uma entrada inicialmente por aqui, ó, conforme eu estou mostrando agora em vermelhinho, e ele vai ter num primeiro momento uma troca de calor no chamado trocador de calor na caldeira chamado de aquecedor ou pré-aquecedor de ar, né? Então o que acontece? Esse ar ele vai receber um pouco de calor aqui, né? Antes dele entrar onde? Antes de ele entrar na região da fornalha, né? Como a gente pode ver aqui na frente, ó, onde a gente vai ter entrada de combustível, né? Sendo queimado, e entra o ar também já pré-aquecido. Porque se o ar entrar gelado aqui, ele vai, entre aspas, roubar um pouco de calor da nossa chama, né? Para efetivar a nossa combustão. Então, se ele já entra pré-aquecido, você não tem essa perda, aumenta a eficiência da nossa caldeira. E aí ele vai embora depois, né, para a atmosfera, junto com os gases de combustão.
Então a gente tem aqui, por exemplo, entrada sólida de combustível ou líquida, né, ou mesmo gasosa, depende do tipo de combustível, né? E a gente quer que essa queima seja o mais eficiente possível, mas eventualmente pode sair junto com esses gases uma perda de combustível não queimado se a nossa combustão não for bem feita, não for estequiométrica, como a gente viu em aulas para trás aí, tá certo? A gente pode ter também perdas de energia no gás, né, por umidade na chaminé. Eventualmente a gente pode estar levando junto com essa umidade um pouco de calor que vai embora, é inevitável, vai embora para a atmosfera, beleza? Bom, aqui eu queria chamar a atenção de vocês, né? A gente tem um esqueminha à esquerda aí, como vocês podem ver, uma caldeira aquatubular, tubulão superior, tubulão inferior, né? A gente tem aqui uma caldeira tipicamente aqui que queima ou gás ou óleo, né? Um queimador aqui que vai promover uma chama. Essa chama ela vai ser forçada a passar por esses gases, como a gente pode ver aqui, ó, e vai sair lá, ó, esses gases de combustão vai embora na saída da chaminé como fumos, né? Como gases de combustão. Essa troca, então, ela ocorre de que forma, né? Eu vou dar um zoom nessa parte aqui da direita para que vocês vejam. Então, a gente tem, claro que aqui eu separei como se fosse um único tubo, né? Um feixe tubular, mas é uma parede, né? São vários, né? Saindo ou entrando para a tela, seriam dezenas, centenas, às vezes, de tubos, né? Interligando o tubulão superior e o tubulão inferior. Mas basicamente a gente tem os fluxos de gás quente passando por fora, numa caldeira tubular, tipicamente aqui, ó, fazendo troca de calor com esses tubos metálicos que estão cheios d'água aqui dentro, cheios do fluido a ser vaporizado. No nosso caso, a gente sempre vai estar trabalhando com água aqui. Então a gente tem a água de alimentação entrando no tubulão superior, né, para manter o nível desse tubulão aqui. Então tem que ter uma taxa de geração de vapor, a taxa de geração de vapor que sai, né, já produzido, também tem que ser igual à taxa, ou similar, né, à taxa de entrada de água de alimentação, para que se tenha um nível dessa caldeira aqui constante, né, ou dentro de limites aqui que sejam operacionais e seguros, né. Então a gente entra com essa água que não pode entrar totalmente gelada aqui, porque aqui a gente tem uma temperatura elevada já, né, dependendo da pressão, na casa dos 300 graus aqui, né? Então essa água aí não pode entrar totalmente gelada aqui, né? A temperatura ambiente, senão ela causaria um choque térmico. E então ela entra já pré-aquecida, mas muito mais fria do que a água que está sendo vaporizada aqui pelo contato dos gases. E aí existe esse processo, um ciclo contínuo aqui, né? De geração de vapor, ok? Bom, então, como eu estava falando aí, pessoal, desses fluxos de calor, a gente tem alguns mecanismos de troca de calor. Que mecanismos são esses, né? São 3 mecanismos básicos que a gente tem para transferência de calor: a condução, a convecção e a radiação. Então, a troca de calor ela pode acontecer por essas 3 formas. Elas podem ser simultâneas, podem estar acontecendo ao mesmo tempo, na maioria das vezes acaba acontecendo, em algumas situações não, mas vamos entender o que são cada uma delas, né? Condução. Um exemplo clássico, né, de condução, eu pego lá alguma coisa metálica, né? Aqueço aqui com um isqueiro, por exemplo, na ponta, e eu estou segurando pela outra ponta metálica, demora alguns segundos e queima a minha mão. O que acontece, né? Está tendo um típico processo de condução, o calor está sendo conduzido até chegar na outra ponta. Então, esse é uma típica transferência de calor onde exige o contato físico. Então, o calor ele é transferido por colisões entre átomos e moléculas vizinhas, tá certo? Já a convecção, ela só vai ocorrer, é um processo de transferência de calor que só vai ocorrer nos líquidos e nos gases, né? Então, basicamente, consiste na troca de calor dentro de um fluido através do movimento desse próprio fluido, né? Então, esse fluxo de energia ele é criado pelo movimento físico das partículas das zonas quentes para as zonas frias. Então, eu pego como se eu pegasse 2 substâncias, uma quente e uma fria, misturo essas duas, é um exemplo clássico de convecção. Vai haver uma troca convectiva, né?
de calor entre elas. Geralmente é o mecanismo de transferência de calor que prevalece nos trocadores de calor, de um modo geral. Também acontece a troca de calor por radiação, né? Isso aqui a gente pode associar muito ao aquecimento do planeta, né? Pelo Sol. Como que acontece, né? A radiação é uma troca de calor que acontece por ondas eletromagnéticas. Então é a única forma de troca de calor que a gente pode ter aí ocorrendo no vácuo, né? Então não precisa ter um meio físico para acontecer isso aí. Tipicamente acontece na região da fornalha, né? Onde a gente tem emissões de ondas eletromagnéticas, né, de luz ali, da queima que é muito intensa ali, e também ocorre uma troca de calor por radiação, tá ok? Nas caldeiras como um todo, todas as três formas de transferência de calor estão ocorrendo, seja por condução, por convecção ou por radiação. O mecanismo, como normalmente acontece, predominante é a convecção, tá ok? Bom, aqui vocês podem observar, pessoal, que a gente tem o que? Mais uma vez para demonstrar para vocês, né, um fluxograma dos gases que ocorrem, né, numa caldeira tipicamente aquatubular. Então a gente tem lá diversos combustíveis que podem ser utilizados, né, tipo bagaço de cana, cavaco de madeira, casca de arroz ou resíduos vegetais. Então essa queima de combustíveis ela ocorre nessa região que é chamada fornalha, né? Na aula passada eu mostrei, naquela ocasião não tinha no desenho um extrator de cinzas, mas tinha no escrito, né? O que vem a ser o extrator de cinzas? Então é a parte de baixo da fornalha aqui, onde as cinzas são os inorgânicos, aquilo que não queima, né? Então todo combustível tem pelo menos um pouco de cinzas, né? Que vão sendo acumuladas aqui de tempo em tempo, tem que ser extraídas, né? E aí então a gente tem os gases sendo queimados, ó, aliás, combustível sendo queimado, gerando gases de combustão que vão passar pelo superaquecedor, pela caldeira como um todo, né, pelos feixes tubulares aqui que interligam os tubulões, né, onde é gerado vapor, né. Essa troca ocorre, né, de tal modo a gerar vapor, né, e esses gases eles precisam ser depois direcionados para serem succionados aqui pelo exaustor e mandados para a atmosfera, mas antes disso eles precisam de um pré-tratamento, de um mínimo tratamento aqui para que sejam jogados para a atmosfera sem particulados, né? Então, uma das formas disso poder ocorrer é através do separador multiciclone. O que é um separador multiciclone, né? Um separador multiciclone basicamente da seguinte forma: ele separa, né, dos gases as partículas que queimaram direito, né? Então ele funciona como a gente pode ver aqui na esquerda. Os gases eles são destinados para esse separador multiciclone que usa, né, faz um movimento circular com os gases e usa do conceito de força centrífuga, onde as partículas são mais pesadas do que os gases aqui, elas colidem com as paredes desse ciclone e vão tender a decantar, a cair aqui, e os gases vão embora para a atmosfera, seguindo adiante aqui para a nossa chaminé. Então, como vocês podem ver, está escrito aí, ó, de cada 100% de impurezas aí, geradas na queima da caldeira, cerca de 80%, né, são purificados num separador multiciclone, né? Então, essas impurezas e cinzas com baixo teor de umidade, elas acabam sendo muitas vezes reutilizados, né, para lavouras, né, de um modo geral, né, para utilizar no solo, né? Então também é dada uma destinação para esse resíduo que é retirado dos gases que iria para a atmosfera e que são poluentes, né? Pensando na questão ambiental aí também. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês também um vídeo, né, de um funcionamento de uma caldeira. É um vídeo aí de cerca de uns 20 minutos, onde vocês podem ver o funcionamento. Esse vídeo é dessa empresa, a Spirax Sarco, né, que é uma empresa da área de caldeiras, né, inclusive que tem bastante ferramentas disponíveis na internet dessa empresa para a gente fazer cálculos relacionados às caldeiras. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo e verem como que é um funcionamento de uma caldeira na prática, inclusive com vídeos internos, como que é a geração de vapor dentro de uma caldeira.
Vapor. É preciso muita energia para transformar água em vapor. Mas esta energia não é perdida. Ela é conservada e liberada quando o vapor volta a se transformar em água. Na prática, a energia é liberada como calor e é transferida sempre que o vapor entra em contato com uma superfície mais fria. Colocado de maneira simples, o vapor é um condutor bastante eficiente da energia térmica. É versátil, seguro e totalmente estéril. Um meio de energia verdadeiramente moderno, com desempenho suficiente para atender os rígidos requisitos de inúmeras indústrias ao redor do globo. O vapor produzido eficientemente requer controle preciso utilizando equipamentos confiáveis fabricados por especialistas como a Spirax Sarco, cujo departamento de pesquisa e desenvolvimento sempre busca romper as fronteiras do controle eficiente do vapor. E isso fica bem evidente na caldeira, o ponto central de todos os sistemas de vapor. Até pouco tempo, a necessidade de sistemas de controle de caldeiras sofisticados não era muito considerada. De forma errônea, normalmente se aceitava que, como a água no visor de nível estava calma e imóvel, o mesmo ocorria com o movimento da água no interior da caldeira, mas a Spirax Sarco sabia que não era assim. Caldeira a vapor. Informações internas. A Spirax Sarco fez alguns filmes impressionantes que esclarecem um pouco o mundo misterioso do interior de uma caldeira. Um visor especial colocado na parte traseira de uma caldeira industrial típica permite que as condições internas sejam filmadas, enquanto a caldeira passa por uma série de testes controlados. O resultado é um extraordinário catálogo visual de eventos antes vistos apenas por poucos privilegiados, até hoje. Mas para aproveitarmos isso ao máximo, é preciso antes voltarmos para o básico. Controle básico de caldeira. O princípio básico por trás da operação de caldeiras é relativamente simples. A água é aquecida pela queima de um combustível produzindo vapor. Enquanto a água evapora, o nível da água naturalmente abaixa. Assim, é necessário bombear água para o interior da caldeira, de forma a manter o nível elevado. O nível de água pode ser extremamente sensível a circunstâncias alteradas, como o aumento da demanda de vapor. O principal objetivo dos sistemas de controle de caldeiras é garantir que o nível de água permaneça entre os limites mínimo e máximo. Se o nível ficar muito baixo, as superfícies de aquecimento podem ficar expostas e a caldeira sofreria um superaquecimento. Se estiver muito alto, a água poderia entrar no ponto de saída do vapor e ser arrastada, o que resultaria em vapor de baixa qualidade. O projeto compacto das caldeiras modernas significa que o intervalo entre estes limites é bem pequeno e o controle exato é cada vez mais importante para uma operação segura e eficiente. Níveis de água e calibradores. Para controlar o nível de água em uma caldeira é preciso antes medi-lo. Mas o que significa medir o nível de água nessas condições? Mesmo em operações de geração contínuas de vapor, quando as condições são mais estáveis, ainda há bastante movimento de água e turbulências significativas no interior da caldeira. Quando falamos em nível de água parada, fica bem claro do que estamos falando. No entanto, quando a água atinge a ebulição, bolhas de vapor passam a ocupar parte do espaço da água, o que faz com que o nível geral se eleve, mesmo que a quantidade de água não tenha mudado. Quanto mais forte a ebulição, mais alto será o nível de água. A superfície é constituída praticamente de grandes bolhas, e no interior da caldeira, a extensão desta camada de bolhas pode variar dependendo das circunstâncias. Calibradores de nível servem para medir o nível da água em ebulição logo abaixo da camada de bolhas. E a razão entre água e bolhas é bastante representativa no interior da caldeira, o que pode ser visto através do calibrador. Um calibrador faz isto ao criar uma zona de proteção diretamente ligada à água em ebulição, mas sem turbulência ou bolhas.
Da mesma forma, as sondas de nível instaladas no interior da caldeira devem estar inseridas em tubos protegidos. Sondas de nível exatas e confiáveis são essenciais para o controle seguro e preciso do nível da caldeira. De água. Controle da alimentação de água. A água deve ser inserida em uma caldeira para substituir a água convertida em vapor. Um método comum de conseguir isso é conhecido como controle de nível on-off. Quando o nível de água atinge um ponto pré-determinado, a bomba de alimentação é ligada e enche a caldeira até o nível necessário. E a operação se repete. É uma operação bastante simples, porém afeta o equilíbrio no interior da caldeira. Isto pode ser demonstrado claramente comparado à situação àquela de um recipiente com água em ebulição, produzindo uma quantidade constante de vapor para a atmosfera. A adição repentina de água fria tem um impacto dramático. A temperatura da água é diminuída de imediato e a taxa de ebulição abaixa. Consequentemente, a produção de vapor é interrompida e não pode ser retomada até que a água atinja novamente o ponto de ebulição. Esta é uma desvantagem do controle de nível on-off. Este mesmo efeito pode ser visto na caldeira, mas, por ocorrer durante um período mais longo, são menos aparentes. Imagens aceleradas oferecem uma ideia mais clara dos eventos. Assim que a bomba de alimentação é ligada, a taxa de ebulição diminui e o nível aumenta. Quando a bomba é desligada, a taxa de ebulição lentamente se recupera e o nível aumenta continuamente acima do ponto de saída do vapor devido ao reaparecimento das bolhas de vapor. Observe como se forma uma névoa logo depois que a bomba de alimentação é ligada. Isto ocorre porque o vapor está condensando no espaço do vapor devido à repentina diminuição da temperatura da água. A névoa desaparece logo depois que a bomba de alimentação desliga e a temperatura começa a se elevar. Com um controle on-off, além do nível de água subir e descer continuamente, o mesmo ocorre com a produção de vapor. Estes efeitos podem ser reduzidos com o pré-aquecimento da água de entrada. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida a taxa de ebulição consegue se recuperar. A temperatura da água de entrada, mais alta, também diminui a necessidade de produtos químicos para a inativação de oxigênio dissolvido. Melhor do que manter a alimentação on-off da água é manter a entrada constante e modulante da água pré-aquecida para manter a ebulição em equilíbrio. Ao adequar cuidadosamente a taxa de entrada de forma a atender qualquer alteração na demanda de vapor, o nível é mantido em posição otimizada com poucas variações. Em uma caldeira, isso é chamado de controle modulado. O resultado é um fluxo constante de vapor e uma caldeira equilibrada para atender de imediato às alterações da demanda. Operação em baixa pressão. Se comparar uma caldeira operando em 8 bar e outra em 3,5 bar com a mesma carga, vai notar que a caldeira em pressão baixa é mais turbulenta e a água atinge o canal de saída do vapor com maior facilidade. Isso ocorre porque as bolhas de vapor são maiores em pressão mais baixa e bombas maiores causam mais turbulência ao chegar à superfície. A operação em pressão mais baixa é menos estável e há chances maiores de gotículas de água contaminarem a qualidade do vapor quando os níveis de água estão altos. Se a operação em baixa pressão é pior, é melhor manter as operações em pressões mais altas e diminuí-la no momento da aplicação com o uso de uma válvula para redução da pressão. Demanda crescente. Um dos testes até agora foi realizado em condições quase ideais com fluxo de vapor constante. Entretanto, na realidade, a demanda por vapor raramente mantém-se estável. O fluxo tem picos e quedas, e a caldeira tem de ser capaz de atender essas alterações. Sempre que há um aumento na demanda, é necessário um período de tempo para que a caldeira aumente a produção de forma a atender à nova demanda.
Entretanto, durante este período de transição, a indústria utiliza mais vapor do que a caldeira produz, e a quantidade de vapor no sistema diminui, fazendo com que a pressão no sistema sofra uma queda. A queda de pressão tem um grande impacto no interior da caldeira. Observe enquanto a demanda por vapor aumenta temporariamente, dentro da capacidade máxima de produção da caldeira. A superfície com bolhas começa a subir em grande velocidade. Em alguns segundos, o nível fica tão alto que água e espuma passam pelo ponto de saída do vapor. Assim que a alta demanda diminui, a pressão se eleva e o nível da superfície rapidamente volta e a operação normal é restabelecida. Esta resposta repentina, normalmente chamada de swell, é resultado de dois fatores. Primeiro, as bolhas de vapor no interior da água em ebulição expandem sob a pressão diminuída, o que faz com que o nível de serviço aumente. Em segundo, ao mesmo tempo a água atinge o estado vapor, resultando em mais turbulência. O vapor em jatos ocorre sempre que há uma diminuição na pressão. Se tivesse um recipiente com água em alta pressão logo abaixo do ponto de ebulição e abrisse uma válvula para diminuir a pressão, parte da água espontaneamente se transformaria em vapor. Sem o fornecimento de qualquer tipo de calor, o fechamento da válvula permitiria que a pressão aumentasse, interrompendo os jatos. Mas, obviamente, haveria menos água no recipiente. A formação temporária de vapor com jatos é um mecanismo normal com o qual uma caldeira responde diante de um aumento de demanda. É importante perceber que a demanda por vapor deveria ser aumentada gradualmente, pois é a taxa de crescimento que faz com que a caldeira torne-se instável. Mesmo se a alta da demanda estiver dentro dos limites de produção da caldeira. Demanda bem alta. Se a demanda por vapor aumenta além da capacidade máxima de produção da caldeira, mesmo por um período de tempo curto, pode haver problemas com a qualidade do vapor e com o nível baixo de água da caldeira. Na verdade, não é incomum que uma caldeira se desligue ao ficar sobrecarregada devido ao baixo nível em operação. Para explicar isso, veja o que ocorre quando a demanda por vapor aumenta gradualmente até 15% acima do nível máximo de produção da caldeira. Como esperado, a queda na pressão faz com que a superfície de bolha se eleve e as condições geram mais turbulência devido aos jatos de vapor. A água logo chega a ponto de saída do vapor. O nível turbulento de bolhas continua a aumentar, enchendo a câmara e levando-a a quase um arraste contínuo. Nada disso fica aparente no calibrador ou no tubo de proteção, pois ambos medem a água sem as bolhas. E a água no interior da caldeira consiste principalmente em bolhas de vapor. Os níveis medidos começam a cair, conforme a água continua a se transformar em vapor, enquanto a caldeira tenta atender a demanda excessiva. Por fim, o primeiro alarme de nível baixo é disparado. Este alarme desliga o queimador e o nível da água com bolhas cai rapidamente. Logo fica claro que pouca água resta na caldeira. O nível é tão baixo que os tubos de vapor da caldeira ficam expostos. Isso demonstra como é importante que uma caldeira opere dentro de seus parâmetros de projeto e a necessidade de sondas de nível precisas e confiáveis. Controle TDS. A água contém sais químicos em solução chamados de sólidos dissolvidos que não se convertem em vapor. Quando a água é evaporada, eles permanecem como resíduo. Este processo acontece continuamente sempre que uma caldeira produz vapor. Sem algum tipo de controle, a concentração de sólidos dissolvidos atingiria níveis inaceitáveis, cujas consequências podem ser vistas na seguinte demonstração. Aqui o sistema de controle TDS está desabilitado e foi permitido que o nível TDS atingisse quase o dobro do nível operacional comum. A pressão da caldeira está regulada em 8 bar, com fluxo contínuo. Inicialmente, as coisas não parecem tão ruins.
As bolhas na superfície da água têm uma aparência cremosa e espumante, e a superfície está calma e normal. Isso não é surpreendente, pois os níveis causam o comportamento físico que levam as bolhas a mudar. Elas se tornam mais estáveis e demoram mais tempo para explodir, resultando em espuma. O que não está tão aparente é que o nível de água em ebulição, medido por uma sonda de nível, não está onde deveria estar. Na realidade, está bem abaixo, porque a camada de bolhas espumantes é substancialmente mais grossa do que com TDS regular. Isso reduz a eficácia da câmara de vapor na caldeira, facilitando o arraste mesmo quando o nível de água está dentro dos limites operacionais normais. E isso ocorre especialmente quando a água atinge níveis altos, como acima do ponto de entrada de alimentação ou em resposta a uma demanda crescente. Felizmente, estes problemas podem ser evitados facilmente utilizando meios apropriados para controle de TDS. Sumário. Os níveis de água em uma caldeira devem ser mantidos em um intervalo de limites cuidadosamente definidos. Se muito altos, leva ao arraste. Se muito baixos, o alarme de nível de água baixo desliga a caldeira. E como vimos, muitos fatores podem afetar este equilíbrio sensível. Mesmo em fluxos moderados e constantes, as operações podem fazer com que o nível de ebulição seja ultrapassado, seguido de um swell, que faz com que o nível ultrapasse o ponto de saída. Uma demanda crescente muitas vezes produz flutuações de nível repentinas. Também vimos como os altos níveis de TDS produzem uma grande camada espumosa na água da caldeira, o que faz com que haja arraste diante de demanda de vapor bem inferior ao normal. Uma caldeira que possua controles sofisticados como entrada de água modulada e controle automático de TDS minimiza esses efeitos, mantendo a caldeira operando em nível otimizado. A caldeira está pronta para atender às alterações na demanda e para ser utilizada em operações diárias de uso industrial, continuando a produzir vapor de boa qualidade. Combinando tudo isso com a última geração de alarmes de controles confiáveis para níveis altos e baixos, é possível operar caldeiras de modo totalmente automático e com supervisão consideravelmente reduzida. Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá!